Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, né? No caso do quadro Jornalismo em Ação. E bom, pessoal, hoje eu vou tirar uma dúvida, né? Que geralmente as pessoas têm, né? Quando tá conversando comigo. E é sobre como que a gente sabe que notícia que vai ao ar, como a gente sabe das informações, como a gente recebe as notícias. É uma dúvida também que eu vejo também as pessoas perguntando para jornalistas que têm conta no TikTok e tudo mais. Inclusive, eu vou responder aqui. Só vamos primeiro aqui colocar uma ênfase. Primeiro, no caso nem sempre a gente sabe de tudo. Muitas pessoas colocam na cabeça, tem aquele certo estereótipo de que a gente já tem que saber de tudo, a gente é obrigado a saber de tudo 24 horas por dia e tudo mais, que não sei o que tem. Mas na verdade não é bem assim, né? Não, por mais que a gente queira e a gente precisa, a gente não sabe de tudo, a gente não processa a nossa profissão durante 24 horas por dia, né? Só algumas horas ali e acabou, né? É igual você chegar no bombeiro, né, e tudo mais, você achar que, tipo assim, o bombeiro vai passar 24 horas apagando fogo. Você acha que, por exemplo, o policial vai passar 24 horas do dia dele, todos os dias, caçando bandido. É basicamente isso daí que eu queria colocar aqui em ênfase. Porque, assim, na faculdade a gente aprende que a gente tem que saber, né, querendo ou não, a gente tem que estar lá o tempo todo olhando sites de notícias, olhando o jornal impresso, televisão, então a gente tem que estar a par de toda a situação. Isso também ajuda a gente a ter mais ideias para a gente poder criar uma notícia, uma matéria nova. Então, isso que ajuda a gente a inovar dentro do mercado do jornalismo. E também não é obrigatório sempre ser coisa nova, né? As matérias de Páscoa, por exemplo, matérias que a gente faz no Natal, em datas comemorativas que são fixas durante o ano inteiro. Assim, a gente não precisa fazer aquele volume, tipo assim, não tem problema a gente usar o mesmo modelo que dos anos anteriores, das matérias anteriores publicadas, então assim, não tem muito problema. Sempre bom a gente estar inovando, mas que nem nesse caso da gente estar procurando matéria, a gente começa fazendo a ronda policial, né? Principalmente a galera que tá lá na televisão. Isso vocês não veem o backstage. Inclusive eu já fiz um tour, né, pela TV Tati, que é uma filial da Record, que fica na região metropolitana de Campinas. E, inclusive eu vi na prática como que funciona também. E a gente também vai aprendendo na faculdade. Que é o seguinte, para a gente procurar uma notícia, assim, querendo ou não, tem uma equipe inteira. Todos os colaboradores têm que contribuir com alguma ideia de pauta, né? A pauta seria meio que um guia para a gente conseguir ir atrás daquela notícia, daquela informação. No caso, a gente estruturar a pauta com alguns tópicos, tipo o título, né? Se não tiver o título, é uma pré-pauta, então não é algo fechado. E aí é sempre importante a gente pensar antes, inclusive. E aí a gente vai contextualizar, né, aquilo que a gente quer fazer, né? A gente concentra todas as informações no contexto, algumas informações importantes também. A gente aproveita e coloca a nossa técnica do lead também, pode colocar na pauta, porque a gente usa também de rascunho na hora de escrever o texto. E depois a gente vai montando outros tópicos que nem problematização, ou então você pode contextualizar uma matéria que você viu em outro lugar do Brasil e aí na problematização você pode trazer o contexto para a região que você tá, o lugar que você tá, ou você vai adaptando tudo pro seu contexto atual ali que você vai fazer. Para a gente estar pensando em questões de como que a gente pode estar cobrando a prefeitura, por exemplo, se é algo relacionado. Então a gente monta tudo isso daí, seleciona as fontes e seleciona também como que a gente vai fazer a nossa foto de capa, se tiver, né? A pauta é basicamente isso daí. Quem constrói essa pauta são todos os jornalistas, são todos os repórteres, fotojornalistas, até o editor-chefe. Se você não tiver uma pauta boa, o editor-chefe ele derruba a sua e coloca a que ele quer que você faça, né? Muitas vezes pode ser algo desagradável que o jornalista não queira fazer, mas não tem opção, né? Senão perde o emprego. Então a gente sempre tá olhando, aí tem a equipe também por trás da redação, principalmente estagiários, que começam fazendo ronda policial. Então a ronda policial, eles vão lá, ligam para as delegacias,
ligam para tal lugar, então, tipo assim, eles vão perguntando se aconteceu alguma coisa, se aconteceu, a polícia quer que divulgue isso, aí ele vai lá, monta essa pauta e entrega para o jornalista poder fazer, né? No caso, ele entrega primeiro para o editor-chefe, depois o jornalista vai lá e faz. A gente também vai olhando outros meios, que nem se inspira nos meios de comunicação, que nem na televisão, a gente olha, a gente tem que pensar, porque querendo ou não, a gente tem que olhar para a sociedade como um todo, né? E aí que entra também os critérios de noticiabilidade, porque os critérios de noticiabilidade são os mais fundamentais para que a gente consiga construir uma boa notícia. E no caso, é também assim que a gente descobre quando uma notícia pode ir ao ar e quando não pode. Desculpa querer desapontar vocês, mas nem tudo é notícia. Então, nem tudo a gente solta pro ar, né? Porque tem coisas que são relevantes, mas também tem coisas que não vale de nada nem vale a pena noticiar. Então, fatos que podem virar notícia, no caso, são casos de morte, abuso, feminicídio, incêndio. Então, tipo assim, das coisas negativas. As coisas boas também pode ser algo inusitado, pode ser algo que seja diferente, algo que não seja normal, né? Boatos e fofocas não são notícia. Ai, fulano de tal falou que, ou então viu que aconteceu isso e isso com fulano, fulano engravidou, ai, fulano de tal. Isso não entra. Fulano não, a gente tem que avaliar também. Isso vai da gente, que é profissional também. Então a gente tem que buscar informações que de alguma forma vai impactar nas vidas das pessoas. Você vai ver que de alguma forma isso vai desencadear algum tipo de reação do público. Isso pode ser que se encaixe também. Uma coisa aqui que eu anotei principalmente aqui no meu caderno são os critérios que influenciam a seleção do destaque de fatos como produto noticioso. Esses valores ajudam a explicar o que torna algo digno de ser noticiado. Então, os critérios podem ser definidos a partir de um senso crítico, da ideia sobre o que pode impactar as pessoas, olhando para a sociedade como um todo, que nem eu havia dito. Alguns exemplos aqui de algumas notícias que aconteceram no ano passado. A Rússia exclui a Ucrânia de negociações para encerrar a guerra. Então aqui os critérios seriam conflito, interesse humano, novidade e relevância. Aqui, por exemplo, outra notícia também, outros dois exemplos. Vídeo: multidão enche suspeito de assassinar criança de 2 anos em Pernambuco e o homem morre. Aqui no caso seriam proeminência, conflito e novidade. Ex-chefe do tráfico na RJ, motorista de aplicativo sem anotações criminosas há 11 anos, leva 4 tiros. Então aqui no caso seria proximidade, relevância e conflito. Então eu vou colocar aqui também na tela, também qualquer coisa na edição, alguns dos critérios de noticiabilidade aí se eu encontrar. Tudo que é atual pode ser linkado como notícia, porém nem tudo que é atual é notícia. Então as palavras-chave aí: atual, impacto e relevância. Para você aí que se interessa pela área, está estudando aí, tipo assim, tá começando também assim como eu, então essas são as palavras-chave para você dar início a saber um dos critérios de noticiabilidade. Então você tem que questionar a relevância desses fatos, coisas que, principalmente na atualidade. Se aconteceu alguma coisa agora, no máximo tendo umas 2 semanas, um mês estourando assim, é o que dá para noticiar. Passou disso, já é algo velho, já não dá para ser considerado, né? Então, por exemplo, se alguma coisa, algum evento, por exemplo, ou alguma obra aconteceu, teve início no ano passado e ainda tá rolando essa obra e foi terminar agora, tudo bem, isso pode ser noticiado também pela questão da atualidade e tudo mais. Agora, dependendo aí, se passar de um mês, no máximo 2 semanas, já não pode ser mais noticiado. Aí você vai ter que procurar outra coisa para poder substituir isso. Curiosidade também pode se tornar notícia, algo que você tem uma dúvida, uma certa curiosidade, algo que pode partir de você também, você pode construir isso. Então, se você se interessa por alguma coisa, é óbvio que seus leitores também pode ser que se interessem. Então, nunca descarte uma possibilidade aí, sempre vai anotando aí no bloquinho, no papelzinho, as ideias que você está tendo também, que isso também ajuda você a procurar
pautas mais de boa para você estar começando. Então, a notícia é sempre uma representação da realidade, né? Não vou entrar muito no fundo disso daqui, porque, tipo assim, tem muita coisa por trás, sabe? Então, tipo assim, é muita coisa para processar assim na cabeça. Então, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Então, é basicamente assim que a gente vai buscando as informações, as notícias. E, querendo ou não, a gente não é super-homem ou Mulher Maravilha. Então, querendo ou não, nem sempre a gente vai estar por dentro de tudo que está rolando. E é importante também você estar olhando aí, principalmente nas redes sociais, as coisas que andam acontecendo, os assuntos que estão em alta, porque isso também pode ser que você consiga fazer uma matéria sobre isso. É por isso que é importante também a gente ter fontes, ter contatos, porque muitas vezes a gente não está sabendo daquilo, a gente às vezes não viu num lugar, porém tem pessoas que vão lá, passam a informação para você, mandam uma mensagem e aí passa a informação, tá acontecendo isso, 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 e tudo mais. Você consegue fazer algo exclusivo para o seu público. Vou encerrar aqui com a frase de Noblat: a notícia está no curioso, no comum, no que estimula conflitos, não no que inspira normalidade, no que é capaz de abalar pessoas, estruturas, situações, não no que conforma. As notícias estão por toda parte, é preciso saber procurar, sair para observar e apurar. E é aí que entra a apuração. Podem estar em coisas simples, como um acidente de carro, local, hora, clima, condições, estrada, e evoluir. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, né? Eu não quis entrar muito a fundo porque, querendo ou não, é muito conteúdo assim para assimilar na cabeça. E o vídeo também ia ficar muito extenso. Então eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco de como que a gente faz para poder encontrar uma notícia. Deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, que tem vídeo novo toda terça e toda quinta-feira às 4 horas da tarde. Tô direto aqui postando daily vlogs e vídeos relacionados a jornalismo e também a minha faculdade também, que eu vou fazer vlogs na faculdade, né, futuramente. Então é isso, valeu, falei, fui, tchau e até o próximo vídeo.